estamos de volta com mais um Conversa de Mercado e hoje nós vamos abordar um tema muito interessante: a bioprospecção sustentável na Amazônia Verde, inovações com cuidados pessoais. Hoje nós vamos falar sobre uma recente expedição científica realizada pela Apoena Biotech na Floresta Nacional do Tapajós, no estado do Pará. A empresa se dedica ao desenvolvimento sustentável através da biotecnologia. Essa expedição buscou estudar micro-organismos e plantas locais para criar novos ingredientes sustentáveis para a indústria cosmética e de cuidados pessoais. Nós vamos explorar hoje os objetivos, desafios e benefícios dessa iniciativa, além de entender a importância da colaboração com as comunidades locais para práticas mais sustentáveis e inovadoras. E para falar sobre esse tema que é super interessante, hoje nós recebemos a Paula Ramires, líder do Laboratório de Bioprospecção, e o Bruno Carilo, diretor executivo representando a Apoena Biotech. Sejam super bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês, da empresa. Tá. Paula, pode começar, por favor. Bom, meu nome é Paula, eu sou bióloga. Em primeiro lugar, eu queria agradecer em nome da Apoena pelo convite, pois nós entendemos a importância de contar com espaços de divulgação que estejam abertos a falar sobre bioprospecção, sobre desenvolvimento sustentável, sobre preservação da biodiversidade, que eu acho que é um assunto que às vezes fica um pouquinho deixado de fora das nossas conversas no cotidiano. E eu acho que vendo notícias como as que a gente está vendo de mudanças climáticas extremas, eventos climáticos que a gente nunca tinha visto antes, é muito importante que, da mesma forma que conversamos sobre as nossas viagens, as nossas famílias, o meio ambiente cada vez tenha um espaço maior nas nossas conversas com amigos, porque muitas vezes é desse jeito que nós ficamos sabendo, eu acho que eu posso ter uma atitude no meu dia a dia em que eu posso contribuir um pouquinho. Com certeza. Então eu acho que estamos aqui para isso. Com certeza. Legal. Meu nome é Bruno. É um prazer estar aqui novamente para falar de biotecnologia, sustentabilidade no mercado de HPPC. Para quem ainda não conhece a Apoena é uma empresa que se dedica a resolver problemas por meio da biotecnologia. A biotecnologia ela permite a gente reproduzir a química fina que é possível encontrar na natureza. E uma forma de fazer isso é por meio dos micro-organismos. Os micro-organismos são capazes de produzir absolutamente tudo do que a gente precisa no dia a dia. Então, todos os produtos da Apoena, hoje a gente vem focado em mercado agro e mercado de HPPC, são produzidos a partir de fungos e bactérias. E cada um com uma função específica e todos eles com uma alta performance. Então é isso que a Apoena faz. A Apoena é muito ligada à sustentabilidade e alta performance e segurança para os clientes. Bom, assunto bem interessante. E eu gostaria de fazer umas perguntas para vocês. A primeira seria: quais são os principais desafios e as recompensas na realização dessas expedições de bioprospecção que vocês fazem na floresta amazônica? Bom, eu, como desafios, identifico principalmente 3. Existe pouquíssima informação disponível sobre a maior quantidade de espécies que tem em biomas como a Amazônia. Sim. Então, no processo de isolamento e identificação de micro-organismos de interesse econômico, essa falta de informação se torna preocupante no sentido que pode fazer com que o processo seja muito demorado. Por quê? Porque você não tem como restringir sua busca, falar, não, é neste tipo de planta, de amostra que eu vou encontrar tudo aquilo que eu quero. Então, o que acontece? Nós temos que fazer análise de 50 amostras e não de uma, porque talvez em uma dessas 50 eu vou encontrar algo a mais. Entendo. Então, para evitar perder informação e uma possível molécula de interesse econômico, temos que testar todo em lugar de testar pouca coisa. E nisso,
temos que investir muito tempo, muito trabalho manual dos laboratoristas que temos na empresa. Bacana. Outro desafio que eu encontro, assim, é o processo de padronização do processo de screening no laboratório. Por quê? Porque são muitas amostras. Aí, quando você analisa uma amostra, essa amostra realmente tinha 5 micro-organismos quando você achava que era um. Então, cada um desses 5 micro-organismos vai ter que ser analisado individualmente. Entendi. E para poder dar uma identidade para ele. Tipo, ele serve para isto. Ou talvez não serve para nada que seja importante para a empresa, né? Então, a gente tem que ter esse olhar crítico de, tipo, isto é bom para a empresa, isto talvez pode ser bom para uma outra empresa que trabalha com este tipo de produtos, ou talvez ele vai ficar no banco de micro-organismos esperando ter uma aplicação em algum momento. Então, a gente tem que fazer isso com cada micro-organismo. Então, um dos desafios que eu vejo assim mais importantes para a gente é conseguir padronizar e acelerar esse processo de screening na bancada. E, por último, eu acho que na parte de divulgação, a gente tem que ser muito claro no momento de contar a nossa história. Sei. Para que fique assim, para que todo mundo entenda muito bem qual é o nosso propósito. Além de gerar um produto que seja de interesse para a empresa, a gente quer gerar conhecimento e passar essa informação da forma mais clara possível para a população geral. Então, nesse processo de divulgação, nós temos que ser o mais claros possíveis, o mais acessíveis. E para a gente que trabalha em laboratório o dia inteiro com micro-organismos, às vezes falar não é o mais fácil. Não é a principal habilidade. Não é a principal habilidade. E como benefícios, eu acho que o principal é tornar a bioprospecção uma alternativa real para garantir o desenvolvimento socioeconômico, assim, pensando em que usemos os recursos de forma sustentável e pensando também na preservação deles. Por que estou falando disso? Porque a Amazônia, especificamente, é uma região que tem sofrido muito com as atividades extrativistas. Então, o que acontece? A gente pode estar perdendo muitas espécies que nunca nem foram estudadas, a gente nem sabe que estão lá, e pode se perder pelo simples fato de a gente estar acostumado a chegar em um lugar, tirar tudo que achamos importante para nós, para nosso ganho econômico, e simplesmente ir embora. Então, no momento em que você gera conhecimento, em que você fala, isto está só aqui, não tem em nenhum outro lugar no mundo, a gente enxerga aquela região de uma outra forma. Então, eu acho que no momento em que uma empresa como a Apoena tenta implementar práticas biotecnológicas sustentáveis, não só fica o produto, fica o conhecimento que a gente espera que seja interessante para a região como um todo. Vocês têm um trabalho muito grande de conscientização também, né, nesse caso. Além da pesquisa, vocês têm essa questão da conscientização dos micro-organismos e de tudo que a gente tem ali. A gente tem um trabalho antes que é a parte regulatória, né? Para você acessar qualquer bioma, você precisa de uma autorização do ICMBio. Então você tem que desenvolver um projeto. Nesse projeto tem que constar todas as espécies que você pretende buscar na região e qual a geolocalização dele. E aí você submete para o ICMBio e o ICMBio, ele autoriza ou não o seu acesso. Entendi. A partir do momento que ele autoriza, você ainda depende de uma autorização das comunidades tradicionais. Sim. Então, se você vai entrar em alguma área que tem alguma comunidade tradicional, você precisa comunicar o que você vai fazer, o que você vai buscar, qual o legado que você vai deixar naquela região, o que isso vai trazer de benefício futuro, se isso vai trazer algum recurso para eles. Então, tudo isso tem que estar muito claro desde o começo para você conseguir fazer o trabalho que tem que ser feito, né? Uma outra dificuldade grande também que existe é a necessidade de ter um guia local. O guia ele é fundamental para o sucesso da expedição. Você está numa área gigante, gigante, né? Que é a Floresta Amazônica. A gente foi na Floresta Nacional do Tapajós.
que é uma área de 500 mil hectares aproximadamente. A gente foi especificamente no Parque da Terra Rica, e lá você tem várias espécies. E o guia lá, ele conseguia identificar as árvores, e às vezes as árvores elas estavam numa distância de 2 quilômetros, mata dentro. Nossa. Então, sozinho, só o time da Apoena, provavelmente a gente não teria achado muita coisa lá. A gente foi para buscar 25 espécies, mas provavelmente a gente teria achado 2 ou 3 que estavam no caminho do carro, né? Se precisasse entrar 1 quilômetro mata dentro, possivelmente a gente nem sairia de lá, né? Então é uma dificuldade muito grande. E o guia faz um trabalho formidável. E tudo isso vem da comunidade local. São pessoas que estão lá, que já conhecem, que fazem esse trabalho e são super disponíveis, dispostos a ajudar. É uma interação muito rica, tanto para eles, mas para nós, porque a gente está indo buscar possibilidade de riquezas, né? E como benefícios que pode vir dessa expedição, além da gente ter o nosso próprio banco e poder desenvolver produtos inovadores, exclusivos, a gente pode fazer isso também para outras empresas, né? Que legal. Empresas que estão no setor, que já estão olhando para biotecnologia ou não estão olhando para biotecnologia, empresas pequenas, empresas grandes que queiram ter produtos biológicos, eles podem ter contato com a gente e fazer essa parceria e a gente fazer algo exclusivo para eles. Então, tudo isso traz muitas possibilidades para o novo mundo que é a bioeconomia. Com certeza. Então, essas são as vantagens e desvantagens que a gente vê. Bacana. E quais são as contribuições da expedição da Amazônia Verde para o desenvolvimento de ingredientes sustentáveis? Bom, nós acreditamos muito que a bioprospecção aliada com a biotecnologia é o caminho para a gente garantir lucro e preservação. Por que estou falando isso? Porque se olhamos para a Amazônia Verde, encontramos mais de 10 mil espécies de plantas e muitas vezes uma única planta pode ser colonizada por mais de 1.000 micro-organismos. Imagina. Então é um potencial assim imensurável, quase, que está ali parado sem ser estudado. Então, quando fazemos bioprospecção e posteriormente na empresa aplicamos essas práticas biotecnológicas, pegamos quantidades de amostra biológica muito pequenas que são selecionadas depois de fazer uma revisão prévia na literatura. Tipo, não vamos catando coisas como loucos. Sabemos o que estamos procurando, temos uma noção básica. Pegamos aproximadamente 5 gramas daquele material. No laboratório começamos um processo de isolamento. Então, de 5 gramas de amostra vegetal ou de amostra de terra, conseguimos isolar mais de 100 micro-organismos. Nossa! E desses 100 micro-organismos, depois de tentar dar uma identidade para ele, fazendo testes de atividade antioxidante, vendo se eles podem nos ajudar como protetores UV naturais. E a gente fala, nossa, este micro-organismo realmente é muito interessante neste sentido. A gente consegue começar a fazer produções em larga escala nos bioreatores que temos na empresa e produzir quantidades desejáveis do nosso produto de interesse e mandar para o mundo. Assim. Então, é nesse sentido que achamos que a Apoena contribui à produção de insumos sustentáveis. Tipo, não vamos chegar lá e catar quilos e quilos de folha ou de corteza de uma árvore. Tipo, o que a gente conseguir trazer numa amostra de 5 gramas é esse material que vamos trabalhar no laboratório. Então, é ali que começa essa mudança. É o necessário, né? Com respeito à natureza e um trabalho extremamente complexo de vocês. E aproveitar aquela maquinária que os micro-organismos têm. Tipo, eles são maquininhas incríveis. Eles conseguem produzir grandes quantidades de material de um dia para outro. É só uma questão da gente tomar o tempo para conhecer aquele micro-organismo, até com muito respeito. Tipo, o que ele precisa para produzir tudo o que eu quero. Entendi. E não deixar ele estressado, poder contar com ele por um longo período de tempo no nosso banco e, tipo, gerar só coisa interessante. Legal. Então, é assim. Exatamente. A gente chama biotecnologia, né? Então, toda vez que fala de fazer bioprospecção é o departamento que a gente mais
investe lá na Apoena nos últimos tempos. A gente é maneira de você olhar para o meio ambiente e ver mais riqueza em todos os sentidos. Eu não estou falando só financeira, estou falando social, meio ambiente, em tudo. Você olhar para tudo isso e falar, pô, vale muito mais a pena você deixar a floresta intacta, deixar a floresta em pé e poder trabalhar com a biotecnologia. Então, isso engrandece muito o nosso trabalho, traz propósito, torna a nossa empresa diferente, não só para os nossos clientes, mas também para os nossos colaboradores. Todo mundo que está à nossa volta consegue chegar a isso, então tudo isso para nós é muito importante. E, de novo, de potencial, são o micro-organismo, ele é vivo, ele pode mudar de acordo com o ambiente que ele está. Uhum. E com a nossa tecnologia, se você vai mudando a tecnologia, como você vai avaliar ele, você consegue identificar coisas diferentes também, não só para o mercado de HPPC, mas para diversos outros setores, né? Então, parcerias a gente tenta fazer com mercados diferentes, tanto HPPC, agro, farma e etc., que é para trazer essas empresas para dentro, mostrar o potencial que tem a biotecnologia, mostrar como a Apoena pode ajudar e cada vez mais inserir esses produtos no mercado. Bacana. E como que vocês acham que a diversidade microbiológica do solo amazônico contribui para a reciclagem de matéria orgânica e crescimento de espécies vegetais? Bom, eu acho curioso que muitas pessoas talvez não acreditam quando a gente fala o solo da Amazônia é um solo pobre em nutrientes. As pessoas falam, mas como assim? Olha o tamanho daquelas árvores. Como assim que não é um solo bom? É impossível, né? É impossível. Realmente. Então, não, é um solo pobre em nutrientes, só que ele é rico em micro-organismos. Então, é rico em micro-organismos que contam com um arsenal de estratégias metabólicas para garantir a supervivência deles. Então, eles pegam aqueles poucos nutrientes que encontram no solo, eles fazem magia com seu metabolismo, com enzimas que eles produzem. E aí, nesse processo de reciclagem de matéria orgânica, para garantir sua supervivência, eles garantem a supervivência de todos os outros animais e plantas que a gente encontra nesse bioma. Então, eles metabolizam aqueles poucos nutrientes e deixam disponível no solo nutrientes que vão poder ser aproveitados por microinvertebrados, por invertebrados pequenos, por plantas, por fungos, e aí vai. Então, os mais pequenininhos são os que mais trabalham para deixar disponível para aqueles animais, aquelas plantas que a gente fica assombrado de ver na Amazônia, e a gente nunca reconhece que o trabalho é mais básico está sendo feito lá na Terra. Pela microbiota. Aí essa microbiota não só está presente no solo, ela está associada com as plantas. Aí a gente encontra na corteza de árvores, na corteza de árvores, folhas, frutos, enfim. E como que isso reflete na definição das espécies de amostragem para a expedição da bioprospecção? Bom, nós fazemos, antes da viagem, uma revisão de literatura. Tá. Não temos muita informação disponível, mas a gente abraça o que tem. Entendi. Então, parece que o açaí tem propriedades antioxidantes, né? Então, nós sabemos, por essas revisões, que muitas das ações que são atribuídas a uma planta, muitas vezes são consequência da ação dos micro-organismos que estão presentes naquela planta. Então, partindo dessa premissa, nós fazemos coleta de raiz da planta, do talo, de folha, de fruto, de flor, uma pequena porção, e trazemos para o laboratório. Aí, tendo aquela noção de esta planta pode ter propriedades cicatrizantes, esta antioxidantes, esta hidratante, parece que é a semente desta planta, a semente desta planta que apresenta essas propriedades. Vamos fazendo essas coletas. Pode ser que já no laboratório a gente faça os testes e não encontremos propriedade alguma, pode acontecer. Mas é um risco que a gente está disposto a assumir. Porque geralmente
a moral da história é que encontramos muito mais do que estávamos esperando. Ah, imagino, que isso é perfeito. Então, isso tipo, valeu a pena. Aqueles dias lá no meio do mato, suando. No calor. Calor danado. No calor. Porque no laboratório a gente encontra coisas maravilhosas. É uma coisa incrível. Muito gratificante. Então, é aquilo. A gente tem noção pelo que a gente encontra na literatura. Aí, até por isso, fica claro como é importante gerar conhecimento, fazer publicação, deixar aquela informação disponível para alguém que talvez está vindo agora com aquele interesse. O que precise, né? Quanto mais refinada a pergunta, mais fácil vai ser você encontrar o seu micro-organismo-alvo. Só que, às vezes, nem sempre você precisa ser tão específico, porque você, às vezes, vai buscar uma coisa que não é necessariamente para a Apoena. É para algum parceiro, é para alguém que ainda vai chegar que você nem conhece. Então, você ter um banco rico também permite isso. Mas a ideia é bem essa que a Paula falou, é fazer um trabalho de literatura rigoroso, fazer uma varredura, e aí tentar ser, pelo menos achar algo mais aplicável para os nossos segmentos, né? Isso. E como ela falou, assim, geralmente a gente se surpreende. Geralmente você vai atirar de um lado, mas acertar do outro, e o que você acertar, você vai falar, uau, que não jamais esperava encontrar por isso. Devem ser descobertas incríveis, exatamente. Né? Vocês vão, como a Paula falou, vocês vão buscando um ativo, um micro-organismo, e de repente, quando chegam só no laboratório, que vocês conseguem ter a noção da extensão do que vocês encontraram realmente. Exatamente. E muitas vezes você tem que ir com a cabeça aberta, sabendo que você vai buscar lá 1000 micro-organismos e você vai ter possibilidade de 2, 3 produtos. Só que esses 2, 3 produtos, ele vai fazer um baita diferencial, tanto para a sociedade, trazendo sustentabilidade, quanto para a empresa na parte econômica. Então, não é que você vai chegar lá, você vai encontrar 1000 micro-organismos e você vai ter 1000 novos produtos para trabalhar a partir... Sim. Não é isso, isso é utopia. O que vai acontecer é, você vai pegar uma gama grande de micro-organismos, vai trazer para o laboratório, vai peneirar isso, e aí você vai achar 1, 2, 3, e por isso que essa ida aos biomas, ela deve ser recorrente. Quais são as possíveis aplicações das substâncias bioativas que vocês encontram no bioma amazônico para o mercado de cosméticos e cuidados pessoais? Bom, eu acho que o olhar que você dá a um bioma e ao que você encontra no bioma vai te ajudar a determinar. Eu acho que podemos encontrar este produto aqui. Por que falo isso? Porque na natureza nada acontece por acaso. O que a gente vê acontecendo na natureza é algo que está ali com um propósito. Então, por exemplo, se encontrarmos um micro-organismo que produz muito muco, você vai pensar, produz muito muco, por que ele está fazendo isso? Ele está se protegendo contra alguma coisa. Entendi. Aí o que eu quero saber é, essa substância que ele está produzindo pode ser útil para meu setor de interesse, que no nosso caso é o setor de cosmético. É com esse olhar que vamos nas nossas expedições. Foi com esse olhar que fomos para a Amazônia Verde, e o que estamos esperando encontrar durante o nosso processo de screening no laboratório são micro-organismos que produzem moléculas com propriedades antioxidantes que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce da pele, moléculas que servem como protetores UV naturais, porque muitos desses micro-organismos, imagina, expostos na folha de uma árvore que fica no sol a maior parte do dia, e a folha continua verdinha. Então, provavelmente, aquele micro-organismo está produzindo alguma coisa que ajuda a proteger aquela folha para ela se manter desse jeito. Então, moléculas que possam ajudar na proteção UV, moléculas clareadoras, moléculas hidratantes ou que ajudem a reter a umidade na pele, anti-inflamatórios e muitos antimicrobianos. Então, para o tratamento da acne na pele, a gente precisaria de encontrar moléculas ou micro-organismos que produzam moléculas antimicrobianas. Por quê? Porque a acne é produzida por uma outra bactéria que ela habita a nossa pele.
Então, encontrar uma bactéria que produza moléculas que combatam aquela outra bactéria é algo que é muito importante para nós. Então, estamos atrás desse tipo de micro-organismo no nosso laboratório e, assim, o céu é o limite. Com certeza. Muitas vezes, nos nossos testes, encontramos algum micro-organismo que é interessante para o setor de agro. Então, essa conversa também é constante na empresa. Tipo, não é tão útil para cosmético, mas para o setor de agro vai ser muito interessante. E aí a gente passa para o setor de agro, né? Exatamente. Você pode comparar os biomas também, né? O que você acha num bioma com outro bioma. O bioma passado que a gente fez a expedição foi na Amazônia Azul, que é Fernando de Noronha, que também é super preservado. E aí você faz um comparativo de possibilidades, né? São situações completamente distintas onde você encontra as espécies. Isso gera uma riqueza muito grande. E assim como a Paula falou, você pode não só para o mercado de HPPC, mas você pode endereçar a aplicação ou as aplicações desses micro-organismos para outros mercados. O agro, que é um mercado também que busca soluções biológicas a todo tempo. E para conseguir isso, a gente tem que desenvolver uma plataforma de screening. Essa plataforma, ela permite que você olhe para vários micro-organismos frente a algumas aplicações ao mesmo tempo. Então, hoje, a nossa plataforma de cosmético, ela permite que a gente olhe para 96 micro-organismos, para 96 ações, em torno de 100 aplicações. Legal. E aí a gente consegue fazer isso algumas vezes no ano, uma ou duas vezes no ano. E para o agro é a mesma coisa. Então, a gente tem que acelerar. Quanto mais a gente acelerar isso, mais faz sentido a gente fazer mais bioprospecções durante o ano. Fazer 2, 3, para conseguir dar vazão a tudo que a gente acha lá. Vocês fazem a expedição, depois vocês fazem a pesquisa no laboratório. E depois de quanto tempo esses ativos biológicos estarão disponíveis ao mercado? Bom, essa pergunta é bem interessante. Eu acho que é a pergunta mais interessante, É a pergunta né? do milhão. É que todo mundo quer saber. Depois de tanto trabalho, quando que a gente vai poder conhecer esses ativos? Exatamente. Então, depois de que a gente faz o isolamento no laboratório, os produtos passam por vários testes in vivo, in vitro, testes clínicos, porque muitas vezes o produto é ótimo, ele faz o serviço maravilhosamente, mas no momento em que você coloca em pele humana, ele não se comporta do mesmo jeito. Então, até chegar nos testes clínicos, a gente não considera aquilo uma vitória total. Entendi. Porque se o produto irrita a tua pele e é uma irritação que não passa nunca, como vamos vender isso? Sim. Então, até chegar nesse ponto, pode passar tipo um ano de fazer todos esses testes e que tudo dê certo. Posteriormente, nós temos que começar a produzir em larga escala para que seja viável para nós como empresa. Então, nesse processo de otimização de processos na fábrica para conseguir o maior rendimento possível do nosso produto, pode demorar mais um ano. Então, em conclusão, podem ser aproximadamente 2 anos desde o momento em que a gente identifica o micro-organismo até a produção em larga escala na fábrica. Isso. Porque, por exemplo, agora, voltando da Amazônia, eles fizeram o trabalho de isolamento. Então, você traz uma folha de copaíba, aí você isola o que tem de micro-organismo dessa folha de copaíba, por exemplo, né? E a gente fez isso com todas as espécies que a gente trouxe de lá. E aí você tem os micro-organismos. A partir disso, você identifica. Então, você vai saber qual que é a espécie que tem no seu banco. Com as espécies, você faz uma varredura na literatura e tenta saber se já houve algum trabalho a respeito dessa espécie. Entendi. Então, você tem um direcionamento para que ele pode servir ou não. Aí você vai para a plataforma de screening. Então, você tem antes de você começar a ir para os testes in vitro, ex vivo, você tem um tempo que ele é longo antes. Então, isso toma muito trabalho. Que nem a Paula falou, a parte de escalonamento, ela é um dos maiores desafios. Porque você está pegando um micro-organismo que é selvagem,
e você está tentando domesticar ele. E Exato. nem sempre isso acontece. Seria mais ou menos você querer, mal comparando, vamos dizer assim, você pegar um lobo e querer criar ele igual Um um cachorro. cachorro doméstico. Então, assim, não é Tão simples assim. todo micro-organismo que você vai conseguir fazer isso. Então, passa por algumas adaptações. Às vezes você pode ter um resultado que ele é brilhante no primeiro momento, mas no segundo momento ele não reproduz, porque simplesmente ele para de expressar aquilo que você estava precisando. Entendi. Por outro lado, você tem outros micro-organismos que eles têm resultados regulares, mas com a medida do tempo que você vai trabalhando com ele, ele vai expressando cada vez mais aquilo que você precisa e o resultado vai saindo de regular para bom, de bom para excelente. Então, tudo isso toma um tempo e a gente tem que tomar muito cuidado para colocar os produtos no mercado, porque a gente tem que entregar não só sustentabilidade, como qualidade para o cliente. O cara não pode comprar um produto com uma qualidade no momento 1 e no momento 2 o produto não ter a mesma qualidade. A gente sofre uma pressão, que é uma pressão completamente saudável, que a gente precisa. A Tati Paixão, que é a nossa PR, ela fala, vamos pôr esses produtos no mercado, como é que tá? Já tá bom. O nosso time de marketing é a mesma coisa, mas elas também super entendem o critério de você colocar algo no mercado que Tem que ser com responsabilidade. tem que ser com responsabilidade, não tem como fugir disso, né? Então eu acho que 2 anos é um tempo médio aí que é ok. Bacana. Nosso bate-papo chegou ao fim. Foi um bate-papo extremamente interessante, cheio de informações ricas. Agradeço a presença da Paula e do Bruno. E eu vejo vocês no próximo Conversa de Mercado. Gostaria de deixar algum recado, Bruno e Paula? Eu gostaria de agradecer novamente o convite. Foi um prazer estar aqui. É sempre muito rico bater esse papo com vocês. E gostaria de deixar um recado também para quem estiver assistindo, que tiver mais interesse em conhecer biotecnologia. Entre em contato conosco, a gente tem um programa lá que chama Biotech Day. Biotech Day é uma oportunidade que a gente dá para as empresas parceiras passar um período com a gente. Legal. Então, vai conhecer desde o laboratório até a fábrica. A gente faz um dia com interação com todos os times e você pode interagir muito com o que é biotecnologia, com o que a gente está pensando, com novas possibilidades. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tanto LinkedIn quanto Instagram, Apoena Biotech. E é isso. Muito obrigado. Eu também quero agradecer muito pelo convite de novo. Espero que com a nossa conversa tenha ficado alguma coisa interessante para vocês. O nosso trabalho é sempre focado além de produzir ativos biológicos, deixar conhecimento e tentar criar uma consciência de que as atitudes que temos hoje em dia como sociedade podem determinar aquilo que vai ficar para as gerações futuras em termos de meio ambiente, saúde como sociedade. Então é uma questão de responsabilidade de todos e mesmo que achemos que as nossas atitudes não podem gerar um grande impacto no meio ambiente, geram sim. E a gente está vendo hoje em dia isso, né? Coisas que foram feitas no passado estão tendo uma consequência hoje e o que nós fazemos hoje vai ter consequências lá no futuro. Então, se a gente quer ver borboletas daqui a um tempo, escutar grilhas, vai depender de nós. Então, vai depender de nós. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada Obrigado a por presença de todos. vocês novamente.